Olá, chuchus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a pré-eclâmpsia e alguns possíveis fatores do caso da Alexa. Então vamos lá. O que seria a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é caracterizada uma pressão alta durante a gestação e aí a gente pode sinalizar em torno aí de 20 semanas com esse sintoma. Outra caracterização da pré-eclâmpsia seria a presença de proteína na urina, um inchaço severo, o famoso edema. E quando a pré-eclâmpsia ela não é devidamente diagnosticada, ela pode evoluir para uma pré-eclâmpsia grave, caracterizada como a síndrome de HELP. O que seria a síndrome de HELP? Seria uma destruição das hemácias junto com a diminuição das plaquetas no sangue e aumento da quantidade de enzimas no fígado. Isso geralmente após 28 semanas, e aí já é uma condição grave. Paty, mas sempre aí nesse período gestacional? Às vezes lá no finalzinho, às vezes após o parto. Então, o que é importante? Ela pode também ser assintomática, essa pré-eclâmpsia, e aí a coisa mais importante, se não fosse a dica Master Blaster, seria fazer um pré-natal adequado e regularmente, tá certo? Se você tiver algum desses fatores que eu for falar agora, tensão redobrada, fator de risco alto, tá certo? Então, um histórico prévio já de pré-eclâmpsia, uma idade acima de 40 anos, uma gestação gemelar, e aí pode ser gêmeos, trigêmeos, quanto mais bebê, mais risco. Diabetes do tipo 1, do tipo 2, hipertensão arterial crônica, alguma doença renal ou doença autoimune, por exemplo, a SAF. Se você já se encaixa em alguns desses quesitos que eu já te sinalizei, o seu obstetra que está te acompanhando, que está fazendo o seu pré-natal, ele já pode te indicar o AS e o cálcio, mas tudo precisa de uma avaliação, tá certo? Agora a gente vai falar sobre riscos moderados para quem for identificado com algum desses fatores. E aí, se você tiver 2 ou mais desses fatores, converse com o seu obstetra em relação à prevenção, combinado? Então, o primeiro um deles seria o histórico familiar de pré-eclâmpsia, e aí pode ser sua mãe, sua irmã. Pode ser também um primeiro fator, a primeira gestação, troca de parceria antes da gestação, afetando aí uma possível baixa, né? Ou afetando a imunidade. Obesidade acima aí de 30 do IMC. Idade menor do que 18 anos e acima de 35 anos, FIV ou fertilização in vitro, um histórico prévio materno abaixo do peso. Bom, no caso da Alexa, o que foi informado? E aí, são duas possibilidades, não tem como a gente bater o dedo ou realmente fechar algo, sendo que não é um profissional que acompanhou, não sabe tudo o que aconteceu, tá certo? Então, vendo do que foi divulgado, vendo o que a gente sabe, duas possibilidades que pode ter acontecido no caso da Alexa. Que se você não sabe, a Alexa perdeu o bebezinho dela após 2 a 3 dias de vida e ela foi identificada com uma paciente de pré-eclâmpsia, tá certo? Então, talvez a troca do parceiro antes da gestação, afetando talvez a possibilidade da imunidade dessa criança. E também o primeiro fator aí, por ser a primeira gestação. É algo certo? Não, mas pode ser uma possibilidade, tá bom? E uma coisa muito importante, enfatizar, né, identificar isso precocemente, até mesmo para a gente conseguir
tratar e conseguir prevenir, principalmente se você apresentar algum desses fatores que eu sinalizei. E como que a gente pode prevenir, como que a gente pode fazer o tratamento? Verificar a pressão regularmente, sempre nas consultas, tá certo? Ou principalmente se você ficar atenta a algum desses sintomas, inchaço, dor de cabeça, ver como que tá a sua pressão. Outra coisa, ganho de peso excessivo, fazer esse controle de ganho de peso é mega importante. O que a gente sugere? Entre 9 a 12 quilos. Manter uma rotina de exercícios importante, com uma alimentação adequada. Então, procurar profissionais aí que podem te auxiliar nesse aporte e procurar o seu obstetra em relação ao OAS e o cálcio, se for necessário. Mas o mais importante, além de tudo que já foi falado, fazer um pré-natal de qualidade, tá bom? Então, se certificar de profissionais, se conhecer, ir atrás realmente da informação para você se sentir segura durante esse período gestacional, porque toda semana pode mudar. Às vezes tem mãe que é super tranquila, não teve nenhuma intercorrência, mas às vezes uma semana ali o jogo muda, às vezes era alguma coisa ali que estava mascarado. Fazer os seus exames regularmente, os ultrassons, os exames, tudo certinho, até mesmo para a gente ter um pouco mais de aporte e conseguir prevenir e também conseguir aí que você tenha uma gestação, mas dentro da possibilidade, dentro da realidade de cada mãe, o mais seguro possível, não somente para você e para o seu bebê, tá bom?